A morte de Jesus na cruz do Calvário foi o evento mais importante de toda a história da humanidade. Afinal, foi esse evento que dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. Mas e depois? O que houve com os seguidores e discípulos de Jesus após a sua morte, ressurreição e assunção no céu? Paz, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Robinho Barros e hoje eu vim falar com vocês a respeito da morte dos discípulos de Jesus. Como foi que eles viveram e morreram depois que Jesus foi ao céu? Então, se você já acompanha a gente, você sabe quem nós somos, já deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, assiste o vídeo até o final. Aí, se você gostar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque toda semana temos novidade para vocês. Sempre um vídeo com muita qualidade para que a gente possa aprender e crescer junto. Combinado? Então, bora pro vídeo. Estevão foi o primeiro mártir do Evangelho. Era um membro da Igreja de Jerusalém, fiel e comprometido com o Evangelho de Cristo. Tanto que foi escolhido pelos apóstolos para ser um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Porém, mesmo com grandes sinais e prodígios, sua pregação confrontava o sistema religioso judaico. Por isso, despertou a ira dos membros da sinagoga, que contratou falsas testemunhas para o acusarem de blasfêmia. Com isso, ele foi expulso da cidade e apedrejado até a morte. Um fato bem curioso sobre a morte de Estevão é que, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos e viu Jesus à direita de Deus. E nesse momento ele exclamou com grande voz, dizendo: Pai, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, Estevão faleceu. Se Estevão foi o primeiro mártir, Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo de Jesus a perder a sua vida. Antes de conhecer Jesus, era um pescador, mas ao conhecê-lo, largou as suas redes, largou o seu barco e o seguiu. Mas por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém por volta do ano 42 a 44 da era cristã. Filipe foi um dos primeiros a ser chamados por Jesus. Ele ficou tão entusiasmado com a descoberta que logo buscou seu amigo Natanael para apresentar-lhe o Cristo, aquele de quem os profetas tanto falaram. Após a partida de Jesus, Filipe foi pregar na Frígia e, segundo historiadores, ele foi apedrejado em Hierápolis. Tiago, Tito o Menor, filho de Alfeu, evangelizou no Egito e nas regiões da Palestina. Segundo escritos primitivos, no ano 62 da era cristã, ele foi espancado e apedrejado pelos judeus, na idade de 99 anos. Barnabé era um levita, natural de Chipre. Seu nome, dado pelos apóstolos, significava Filho da Consolação. Foi o companheiro de Paulo em muitas viagens. Segundo a história, Barnabé teve uma corda amarrada ao seu pescoço e foi arrastado pelas ruas. Depois foi queimado vivo. Marcos, junto com Pedro, escreveu o primeiro dos 4 evangelhos. Relatos contam que ele foi arrastado por pagãos pelas ruas de Alexandria, ao ponto de seu corpo ser despedaçado. Simão Pedro era um pescador em Cafarnaum antes de conhecer Jesus. Ao lado de Tiago e João, foi o que mais viveu experiências com Jesus, tornando-se amigos íntimos do Mestre. Na sua primeira pregação, logo após a descida do Espírito Santo, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor.
mas ele foi preso e advertido a nunca mais pronunciar o nome de Jesus. Porém, ele respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por ordem do imperador Nero, foi sentenciado à morte de cruz, mas a história relata que ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois se julgava indigno de morrer como seu Senhor. Saulo nasceu na cidade romana de Tarse, mas era um hebreu, da tribo de Benjamim, um homem muito culto e estudioso. Por ser fariseu e extremamente zeloso da lei de Deus, perseguiu ferozmente os cristãos. Ia de cidade em cidade com a missão de exterminar a Igreja de Cristo. Mas um dia, indo a Damasco com cartas de autorização do rei para chacinar os cristãos que viviam ali, teve uma experiência sobrenatural, pois uma luz muito intensa apareceu, derrubando-o do cavalo, e dessa luz uma voz surgiu, e essa dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado, Saulo pergunta: quem é? Quem és que fala comigo? E a voz responde: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, porque te chamei por ministro e testemunha das coisas que tendes vistos e daquelas que ainda te mostrarei. A partir de então, Saulo passou a se chamar Paulo. De perseguidor foi perseguido, de nobre tornou-se pobre, chegando até a passar fome, nudez, perigos e não ter nem sequer pousada certa. Porém, cheio do Espírito Santo, lutou contra espíritos malignos, mágicos, filósofos e até falsos profetas. Viajou por toda parte pregando a palavra e abrindo igrejas. Seus feitos estão marcados na história, principalmente da Grécia. Mas em 60 depois de Cristo, em Jerusalém, ele foi preso e caluniado, acusado de violar a lei mosaica. E na prisão, ele escreveu uma de suas últimas cartas a Timóteo, que ele considerava um filho na fé, e disse que já tinha chegado a sua hora. No final, ele disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Segundo escritos antigos, Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero, mas suas cartas continuam vivas, nos ensinando sobre o grande amor de Deus. André foi um pescador ao lado de seu irmão Pedro. Pregou a palavra a muitas nações da Ásia, mas em Acaia foi preso e crucificado em uma cruz em forma de X. Daí o termo Cruz de Santo André. Bartolomeu, também chamado Natanael, nasceu em Caná da Galileia. Exerceu seu ministério em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Tomé só acreditou na ressurreição de Jesus depois de ver e tocar seus ferimentos, dando então origem ao termo ver para crer. Ele evangelizou na Pérsia e na Índia, mas no ano 53 da era cristã, o rei de Milapura mandou que ele fosse lançado em uma fornalha na cidade indiana de Madras. Mateus era publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Mas ao encontrar Jesus, largou sua profissão e tudo o que ele fazia para segui-lo. Após escrever o evangelho que leva o seu nome, ele percorreu toda a Judeia, a Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando. Mas, segundo historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão Zelote é o discípulo menos citado na Bíblia. Sua morte também é um mistério. Tradições dizem que ele teria sido crucificado ou queimado vivo, mas a Igreja Católica diz que ele foi cerrado ao meio.
Matias foi escolhido pelos apóstolos para ocupar a vaga de Judas Iscariote. Ele foi amarrado em uma cruz, apedrejado, depois decapitado. João, o apóstolo amado, era pescador junto com Tiago, seu irmão, mas ao conhecer Jesus, deixou sua rede para o seguir. Foi o único dos 12 apóstolos que não teve uma morte violenta e brutal. Ele morreu de velhice, tranquilo na sua casa, quando tinha aproximadamente 100 anos de idade. Mas não foi por falta de tentativa, não. João foi lançado dentro de um tacho de óleo fervendo, óleo muito quente, e milagrosamente ele saiu sem nenhum arranhão, porque o Senhor o guardara. E para finalizar, o imperador mandou que ele fosse jogado na ilha chamada Patmos, lugar onde eram levados os piores bandidos da época para terem as piores mortes possíveis. E foi neste lugar onde Paulo teve as revelações do Apocalipse. Foi neste lugar que Paulo escreveu o livro do Apocalipse. Ele viu e escreveu o livro do Apocalipse, a revelação de Deus para a humanidade, o final de todas as coisas, muito interessante. E João sobreviveu a tantas ameaças, João sobreviveu a tudo aquilo porque ele confiava e porque Deus o guardou. E você conhecia essas histórias? Você sabia do sofrimento dos mártires? Você sabia o que tinha acontecido com cada um deles? Bem interessante a história, né? A história vai mostrar pra gente que a igreja de Cristo, ela foi banhada no sangue de Cristo e também pelo sangue dos apóstolos, dos mártires, que entregaram a sua vida para que o evangelho fosse propagado, para que o evangelho crescesse, para que mais pessoas pudessem ter acesso ao sofrimento, aquilo que Jesus fez na cruz. Por isso, hoje, eu e você conhecemos essas histórias. Por isso, hoje, eu e você podemos levantar as mãos e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. O Senhor só nos salvou porque os mártires, os primeiros apóstolos, eles entregaram a sua vida por amor ao Evangelho. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa um like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, tá bom? Isso vai ajudar bastante o canal, vai ajudar bastante a gente. Nosso canal está crescendo, estamos quase batendo 1000 inscritos. E quando nós estivermos com 1000 inscritos, vai ter uma grande surpresa para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado de coração a todos que ficaram até aqui. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Fui!